Professor? Boa noite. Professor? Pode falar. Merda. Pareceu assim, cai e volta. Professor, a minha internet, a minha luz tá caindo. Provavelmente eu não vou conseguir assistir a aula hoje. Tá bom, Brenda. Eu vou deixar registrado aqui, caso você não consiga assistir. Tá tendo oscilação de queda de energia aqui no meu setor. Ok, sem problemas. Essa, velho, eu não tô. Já já vamos iniciar, pessoal. Só dá mais uns 2 minutinhos aqui, para ver se chega mais gente, tá? Muito bem. Fizeram a atividade que eu pedi para vocês fazerem na aula passada? Sim. Tudo tranquilo? Sem nenhum tipo de problemas? Teve uma questão, professor, que eu não consegui responder, não. Deixa eu ver qual foi. Não, depois a gente vê, Leandro, só para saber mesmo. Não se preocupa agora com isso, não. Tranquilo. Tá. Seguinte, galerinha, vamos iniciar aqui. Eu vou colocar um videozinho que fala do mesmo assunto que a gente vai falar dos slides, tá? E aí o tempo do pessoal ir chegando também, a galera que às vezes chega um pouco mais atrasada, né?
E aí eu peço que vocês prestem atenção aqui, porque é o mesmo assunto da aula de hoje, tá? Olá, estamos começando o Conta Mais, o programa de Finanças, Economia e Investimentos aqui na RCTV. No programa de hoje vamos tratar de mudança de padrão contábil para as normas internacionais de contabilidade e os impactos dessa convergência. Para tanto, estamos recebendo o Nilson Paulo, do Departamento de Finanças e Contabilidade da UFPB, e coordenador do programa de pós-graduação em contabilidade, também na UFPB. Então, logo depois da vinheta, a gente volta com a entrevista. Até já. De volta com o Conta Mais, hoje recebendo o professor Nilson Paulo. Nilson, muito obrigado pela sua presença. Para te agradecer e entrevistar. Eu que agradeço. Legal. Professor, fala um pouquinho dessas normas, né, padrão de Professor, o áudio está cortando, não está muito bom, não. Como é que deve ficar daqui para frente? Bem, se a gente voltar... Tá cortando ainda? Alguns anos atrás, basicamente, Tá ruim. Pelo menos para mim o áudio está ruim. Não estou entendendo nada. Ah, para mim também tá ruim, cortando. não entendo nada. então, por exemplo, Todos estão Brasil. com áudio ruim aí? tinha o poder especificamente, que era Tá falhando. entidades locais, né, brasileiras, dos Estados Unidos, tinha também esse conjunto de normas. Só um momentinho. Ver se melhora aqui. Todo mundo mantém o microfone desligado aí para ver se dá uma melhorada. Se estiver cortando, vocês mandam um... Ok, Kiss. Se estiver cortando aí, vocês mandam uma mensagem de texto que eu vou olhar aqui. Porque toda hora também eu tenho que sair para ficar voltando para a sala, aí pode ser que esteja travando por causa disso também, né? No programa de hoje, vamos tratar de mudança de padrão contábil para as normas internacionais de contabilidade e os impactos dessa convergência. Para tanto, estamos recebendo o Nilson Paulo, que é professor doutor do Departamento de Finanças e Contabilidade da UFPB e coordenador do programa de pós-graduação em contabilidade. Melhorou aí? Também na UFPB. Então, logo depois da vinheta, a gente volta com a entrevista. Até já. Volta com o Conta Mais, hoje recebendo o professor Nilson Paulo. Nilson, muito obrigado pela sua presença. Para te agradecer e entrevistar. Eu que agradeço. Legal, professor. Tá do mesmo jeito, professor. Normas, né, padrão de contabilidade, normas internacionais, como é que era antes e como é que deve ficar? Então deve ser um áudio do vídeo mesmo. Vamos ver se outro aqui se vai estar ruim. Se é o vídeo ou se é o... Mais uma iniciativa do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo para trazer até você, profissional da contabilidade, um conteúdo técnico, efetivamente prático, que possa contribuir com a sua carreira da contabilidade internacional. Para dar início a esse nosso canal, nós convidamos o mestre, o professor Artem Bertolini, para que faça início às suas explanações. Por favor, professor. Obrigado, professor.
Tá ruim ainda o áudio? Tá ruim o áudio ainda? Esse tá melhor, Então pode professor. ser o vídeo que tá ruim mesmo. Beleza. Vamos ver se a gente toca esse aqui por enquanto. Até o restante chegar aí. Dando início, então, à nossa apresentação de hoje, vou falar um pouquinho aqui dos primórdios da contabilidade. Os primeiros registros, de fato, antecedem muito a nossa época. Né? Eles vêm desde as primeiras manifestações da atividade, onde temos diversas referências sobre práticas contábeis, digamos, rudimentares. A contabilidade contemporânea, como nós conhecemos hoje, ela está calcada aqui na obra do Luca Pacioli. Foi a Suma de Aritmética, Geometria, Proporzione, Proporcionalità, editada aqui pela primeira vez em Veneza em 1494. Essa obra é muito abrangente. Ela contém diversos assuntos envolvendo filosofia, cultura, geometria, e dentre estes vários campos que foram abordados nessa obra, nós temos aqui, dentro do capítulo dedicado à geometria, né, o Tractatus, 11º. E ali, os pontos essenciais abrangidos nesta seção da Suma compreende basicamente o seguinte: a metodologia das partidas dobradas. Embora isso não seja de autoria do Pacioli, na verdade, já existem registros anteriores da adoção desta metodologia, mas ele conseguiu fazer isso de uma forma muito criativa e muito bem concatenada nas suas várias peças. Então, nós temos os livros mercantis, memorial, diário, razão, os registros relativos às operações de mercadorias e inventário, as contas de lucros e perdas, na ocasião se chamavam pró e dano, né? A correção dos erros, como vemos aqui já, o estorno existe desde os primórdios da contabilidade, né? Também a formatação sugerida para encerramento das contas. A lógica das partidas dobradas permite, portanto, tem diversas outras informações que são proporcionadas, a visualização da situação financeira, patrimonial do negócio e a apuração dos seus resultados em um determinado período. É assim que as duas peças básicas, o balanço patrimonial, ele reflete a posição patrimonial e financeira numa determinada data. Podemos dizer que é uma fotografia, né, distante, num determinado momento que está acontecendo com o negócio. E a demonstração de resultados evidencia o lucro ou o prejuízo apurado ao final de um determinado período. Isto a gente pode visualizar de uma forma mais próxima aqui à nossa realidade atual. Isso aqui é a representação de um balanço. Né? Então, nós temos aqui já na formatação, esse balanço, ele servirá no nosso programa aqui, canal IFRS para pequenas e médias empresas. Esse é o balanço que nós utilizaremos ao longo das edições como referência para visualizarmos os tratamentos contábeis e as explicações que temos com as diversas transações. Então, ele tem aqui no seu ativo a disposição entre circulante e não circulante, por ordem de realização. Na verdade. Então, temos aqui, olha, caixa, equivalente de caixa, pode ser receber, estoques, e como não circulante, investimento, outras sociedades, mobilizado, intangível, enfim. Esse é o rol de ativos que vamos encontrar normalmente comumente no balanço patrimonial de qualquer empresa. Do lado do passivo, temos aqui também, entre circulante e não circulante, a distribuição das exigibilidades. Então, estão aqui fornecedores, empréstimos a pagar, demais obrigações, né?
Finalmente, a diferença entre o rol de ativos e os passivos, as exigibilidades, a gente tem, então, o patrimônio líquido, que é normalmente formado pelo capital social que iniciou o negócio, né? Ou que vem sendo permanentemente aplicado aqui no negócio, e os resultados da atividade, que é, então, os lucros que são apurados, né? Pode ser perdido também, né? E algumas outras contas de ajustes patrimoniais que podemos ter sob certas condições. Bom, então, esses aqui são os exemplos que a gente encontra comumente dentro do balanço patrimonial. E a demonstração de resultados evidencia o que aconteceu no período, então ela é também uma forma dedutiva, saindo da receita bruta, aqui já líquidos postos incidentes sobre essa receita, o que resulta, então, na receita líquida, abatida do custo dos produtos vendidos. Nós temos, então, a primeira apuração do resultado, que seria o padrão de lucro bruto. Aí vem, por ordem sequencial, outras receitas, outras despesas, e vamos chegando, então, no resultado antes das receitas e despesas financeiras. Aí temos o resultado líquido das receitas e despesas financeiras, chegamos no resultado antes dos tributos sobre o lucro. Imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, e chegamos, então, no resultado líquido das operações continuadas, né? Ou seja, atividades recorrentes daquele negócio. Finalmente, Professor, a gente não está entendendo nada não com esse áudio aí. descontinuados. Aí pode ser alienação, mobilizado, ou de uma participação societária. Todos não estão entendendo nada do áudio, é isso? A gente estava conversando ali no chat. Eu, mais outros 3 Realmente, colegas não estamos entendendo. Não estou entendendo também, professor. Tá, tudo bem. tá bem ruim para entender. Vamos deixar o vídeo de lado hoje. Não temos como passar vídeo. Se vocês não estão recebendo aí Nem eu. a mensagem. Se tiver como postar ele no Moodle, ok, a gente tenta assistir depois para ver se pela internet mesmo normal, se fica bom. Para o senhor aí fica bom, professor? Normal? O áudio? Para mim, tá bom. Pode ser, eu vou ver aqui como é que eu faço. Eu sei que tem uma forma também de passar eles diretamente para vocês, sem passar pelo Meet, né? Assim, passando pelo Meet, mas vocês assistindo como se estivesse no YouTube direto. Acho que vai melhorar, mas aí tem que ver depois isso. Eu ainda não consegui baixar esse programinha. Uma outra coisa também que eu preciso ver é essa questão de entrada e saída de sala, porque isso prejudica muito, né, o andar da carruagem. Eu vou tentar providenciar para a próxima semana uma forma de eu não precisar autorizar vocês a entrar em sala, porque realmente é muito complicado. Vocês veem que toda hora tem que ficar saindo, eu venho aqui, autorizo, aí volto. E a mesma coisa acontece quando eu estou explicando também, né? Não vai ter onde fugir. Então, O Sérgio falou que eles estavam vendo um aplicativo para isso daí, professor. Pois é, eles estão vendo, só que a gente está aguardando, e até agora não chegou o aplicativo, enfim, eu vou correr atrás por fora aí, para ver se eu consigo achar alguma coisa, né? Que aí a gente não fica dependendo de outras pessoas. Beleza? Mas é isso, vamos tocar o barco aqui, então. Mas a minha voz, vocês estão ouvindo bem aí, né? Quando eu falo, né? Sim. A voz, sim. Sim, professor. Beleza. Então vamos aqui direto para os slides hoje. Vamos falar hoje basicamente da evolução das normas internacionais de contabilidade, juntamente com os principais órgãos, né, que emitem os pronunciamentos e que tem por objetivo buscar a padronização das informações contábeis em nível mundial. Então, nós temos aí que as normas internacionais de contabilidade, em inglês, International Accounting Standard. Um momentinho aqui, tem que voltar lá na sala.
que hoje são conhecidas como International Financial Reporting Standards, IFRS, certo? Então, antes, logo no início, né, quando começou-se a se fazer essas normas de financiamento, IAS, né, IAS, National Accounting Standard, e depois passou a ser chamada de IFRS, traduzidas para o português como normas internacionais de relatório financeiro. São um conjunto de pronunciamentos contábeis internacionais publicados e revisados pelo International Accounting Standards Board, chamado IASB, ou Conselho de Normas Internacionais de Contabilidade. Então, gente, nós temos aí o IASB, né, que é um conselho de normas internacionais em nível mundial, e é ele que encabeça aí todas essas transformações que estão acontecendo se falando de convergência, né, obviamente, e padronização. Quando nós falarmos de IFRS, nós estamos falando de quê? Das normas internacionais referentes aos demonstrativos financeiros, né, aos relatórios financeiros. São as normas que têm por objetivo padronizar essa troca de informações existente entre as diversas entidades, né, de diferentes países, certo? E essas normas são encabeçadas aqui pelo IASB, que é o Conselho de Normas Internacionais de Contabilidade. Tá claro isso para vocês? Sim. Esse é o primeiro ponto que nós temos aqui em relação às normas de contabilidade. Atualmente, diversos países têm projetos oficiais de convergência das normas contábeis locais para as normas IFRS, inclusive o Brasil. Então, nós temos aí diversos países, né, que vêm aderindo a esse processo de convergência das normas, inclusive no nosso país. Como é que começou tudo isso, né? Então, vamos falar aqui rapidamente sobre a evolução histórica, para nós entendermos como é que estamos aí nesse contexto. Em 1973, nós tivemos a criação do FASB, que é o representante das normas americanas, e o IASC, que atualmente é o chamado IASB, que eu acabei de falar para vocês, representando as normas internacionais. Então, esses dois órgãos, eles são muito importantes. Por quê? Porque o FASB, ele é um órgão regulamentador das normas nos Estados Unidos da América. A gente fala de americanas, nós estamos falando dos Estados Unidos da América, que é o maior mercado, um dos maiores mercados, né, juntamente com a China, com o Japão, com países da Europa, né, mas aí nós temos aí a moeda dólar encabeçando aí esse processo de transação, juntamente com o euro, e obviamente que o FASB, ele tem muita importância, muito peso na definição de normas, certo? Então, o FASB é o órgão regulamentador dentro dos Estados Unidos da América. O IASB não, o IASB ele cuida das normas em nível internacional, certo? Por que nós estamos falando do FASB aqui? Porque o FASB ele tem muita influência ainda no processo. Inclusive, muitas empresas, quando operam fora do país e transacionam com os Estados Unidos, elas fazem as normas pelas duas regras, às vezes. Pelo FASB, porque lá dentro dos Estados Unidos ainda é muito forte as regras que eles instituem, e o IASB também, que é o órgão que vem encabeçando aí a questão da convergência em padrões internacionais. Ficou claro aí para todo mundo isso? Como é que é isso no Brasil, né? A contabilidade no Brasil, nós temos aí a história recente da contabilidade, se iniciou na década de 70, com o advento da reforma bancária e com o desenvolvimento do mercado de capitais.
certo? Então, nós estamos falando da contabilidade moderna, né, gente? Iniciando aí no Brasil, na década de 70, regime militar, nós tivemos aí a questão do milagre econômico, né, e muitas mudanças ocorreram em razão desse crescimento do país ao longo dessa década de 70, e obviamente que os bancos, esse tipo de segmento cresceu muito nesse período, né, e acompanhando aí também o mercado de capitais, um grande desenvolvimento, certo? Então, podemos colocar aí como marco inicial da contabilidade moderna uma linguagem mais contemporânea, ok? Alguém poderia dizer aí para a gente qual é a maior influência, qual a escola que mais influenciou a contabilidade brasileira? Foi escola americana. Foi a escola americana, né, gente? Muito bem. Nós temos uma grande influência, né, da escola americana. Foram vários fatos que corroboraram com essa situação, entre os quais podem ser citados a publicação da circular 17972, pelo Banco Central do Brasil, que padronizou a estrutura e a forma da apresentação das demonstrações contábeis nas sociedades anônimas com livre circulação em bolsa de valores. Então, nós vemos aí os primeiros registros, os primeiros documentos, né, que tiveram por objetivo padronizar a estrutura das demonstrações contábeis voltadas para o mercado de capitais, né, para as sociedades anônimas, circulação na bolsa de valores. Obrigatoriedade de atuação de auditores independentes para analisar e validar as demonstrações contábeis das companhias abertas, né, que até então não existia. Então, na década de 70 também veio uma lei que obrigava as sociedades, as SAs, né, companhias abertas, a contratarem auditores independentes para validarem as suas demonstrações contábeis. Professor, é padronizado a estrutura e os princípios? Se é padronizado, É. você fala em que nível? Nível de quê? Nível mundial? Não, assim, mundial, é. Não, nós não temos nenhuma das duas, nem da estrutura nem dos princípios ainda. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Ah, Existe a ideia de padronização, né? De padronização. tá, sim. Mas não foi posto em prática. Não. É o que está se tentando desde então, né? A gente vê aí o Brasil na história recente, a gente entrou nesse processo de convergência bem depois, né? Bem depois. A gente vai falar sobre isso ainda. Mas ainda estamos longe do ideal. Tá, ok. Mais alguém falar alguma coisa aí? Acho que a Ana falou alguma coisa. Podemos também citar, né? Até falamos sobre isso, a influência da escola norte-americana dentro da nossa contabilidade brasileira, que culminou com a edição e publicação da Lei 6.404 de 76, também conhecida como a Lei de Sociedades por Ações, certo? Então, nossa primeira grande publicação, né, nesse sentido, a Lei 6.404 de 76, que vocês já ouviram falar bastante em diversas aulas diferentes, diversas disciplinas, e totalmente influenciada pelo modelo norte-americano de contabilidade. Então, nós somos realmente cria da escola norte-americana.
desses fatos, a contabilidade em terras brasileiras possui uma forte influência da legislação tributária, né, gente? Então, nós temos aí uma contabilidade voltada muito mais para atendimento do fisco, das necessidades fiscais, sem se preocupar muito com outras questões, antes de 70, da década de 70. Especificamente, no ano de 1976, a Comissão de Valores Mobiliários foi criada com objetivos semelhantes aos da Security Exchange Commission, SEC, que é um organismo norte-americano já existente à época e que regulava o mercado de capitais, trazendo aí muitas inovações, principalmente criando registros auxiliares que atendessem simultaneamente tanto à legislação fiscal quanto aos princípios contábeis voltados à época, né? Então, nós temos aí a criação da CVM também, no ano de 1976, foi o mesmo ano da edição da Lei 6.404. Esse desenvolvimento apresentado estava ligado ao desenvolvimento econômico do país entre 1970 e 1975, quando foram experimentadas taxas elevadas de crescimento econômico, fato que aumentou o interesse dos investidores e de bancos estrangeiros, pois havia excesso de recursos disponíveis. Então, nós tivemos aí um período chamado milagre econômico. Já ouviram falar desse período? Sim. Sim, né? Alguns aqui talvez até viveram esse período, né? Os mais antigos aqui. Não é meu caso, mas alguns aí, com certeza, passaram por esse período, né, gente? Eu não. Apenas no ano 2000, o Brasil, por intermédio do Conselho Federal de Contabilidade, do Instituto de Auditores Independentes do Brasil, IBRACON e da CVM, desenvolveu ações para proporcionar o seu ingresso no contexto da contabilidade internacional, o anteprojeto de lei 3.741 de 2000, certo? Então, nós tivemos aí uma entrada bem tardia, né? Já nos anos 2000, nós tivemos aí um projeto de lei, na verdade, um anteprojeto, foi 3.741, certo? Que atendia esse processo de globalização das economias e da abertura dos mercados, com o aumento de fluxo de capitais ingressando no Brasil e com as empresas brasileiras captando cada vez mais recursos no exterior, certo? Então, isso aí também se confunde com essa questão da globalização, né, gente? A fusão de mercados, a abertura dos mercados e a necessidade, realmente, de criar mecanismos que possibilitassem uma certa segurança comercial entre as empresas, e aí tendo por base, obviamente, as demonstrações financeiras dessas empresas. Em 2006, foi criado o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o CPC. O objetivo maior do CPC é buscar a unificação para realizar a convergência das normas contábeis brasileiras aos padrões internacionais. Certo? Então, nós tivemos aí, em 2006, a criação do CPC, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis aqui no Brasil. Beleza? E a gente sabe qual é o objetivo do CPC, né? Nós já temos aí diversas normas que foram baixadas, e o objetivo é justamente criar essa convergência das normas brasileiras aos padrões internacionais. O objetivo é a padronização de todos os procedimentos voltados às demonstrações financeiras das empresas, né, e a forma também de contabilizar. Em 2007, após 7 anos de tramitação do projeto de lei 3.741, foi, enfim, aprovado, tornando-se lei, a lei 11.638 de 2007, certo? Então, nós tivemos aí a edição da lei 11.638, que alterou os dispositivos da lei 6.404/76, e também da lei 6.375/76, começando a vigorar em 1º de janeiro de 2008, certo? Então, nós temos aí o primeiro marco, de fato. Nós tivemos, obviamente,
o anteprojeto, né, no ano 2000, mas a aprovação da lei só veio acontecer aí com a edição da 11.638 em 2007, passando seus efeitos a vigorar somente a partir de 1º de janeiro de 2008. Nesse processo, nós tivemos aí a primeira fase. Em 2008, foram promulgados 15 novos pronunciamentos contábeis, pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, a serem seguidas pelas SAs e empresas de grande porte. Tranquilo até aí, pessoal? Alguma dúvida? É isso. Então, só um momento. Professor, Diga. é o Antônio, cheguei um pouco atrasado, é para botar o nome e o que aqui? Tava com problema aqui. Na verdade, não precisava colocar o nome, não, mas já que vocês colocaram, tudo bem, né? É para colocar o que no chat aí? Não, nada, não pedi para colocar nada, não. Ah, tô vendo a galera colocando, achei que era para colocar. Valeu. Beleza, beleza. Bem, pessoal, dando continuidade aqui, em dezembro de 2008, foi promulgada a medida provisória 449 de 2008, que em seus artigos 36 e 37 promoveu alterações na Lei 6.404 e também na Lei 11.638. Esse novo dispositivo legal foi transformado em lei ordinária pela Lei 11.941 de 2009, dando mais alguns passos em direção à internacionalização da contabilidade no Brasil. Então, nós temos aí uma sequência, né, de leis, começando ali com a edição do 11.638, posteriormente nós tivemos aí a MP 449, e aí depois a 11.941, 2007, 2008 e 2009. A contabilidade internacional é um conjunto de normas e esforços que tem como objetivo alinhar a linguagem contábil, que ajudam nas definições de ações que devem ser seguidas para que o reconhecimento, mensuração e divulgação de informações econômicas sejam efetivas em todas as partes do mundo, certo? Então, nós temos aí uma pequena definição, né, do que é a nossa disciplina, contabilidade internacional. Então, é isso. É um conjunto de normas e esforços que o objetivo é alinhar essa linguagem contábil em nível internacional, né? Se isso vai acontecer um dia, vamos ter que esperar muito aí para ver, mas é provável que nós consigamos aí êxito em 100%, né, de todos os países, em todos os continentes. Qual a importância da contabilidade internacional? A contabilidade internacional tem sido objeto de vários estudos e pesquisas nas últimas décadas, haja vista todo o processo dos negócios e dos mercados de capitais, o crescente número de empresas multinacionais e operações transnacionais, levando à necessidade de se buscar uma maior comparabilidade da contabilidade entre os diferentes países, certo? Então, gente, basicamente falando, nós temos a contabilidade internacional, principal, né, objetivo, a importância da contabilidade internacional é justamente essa, né? É de facilitar essa comunicação que as empresas têm, podem vir a ter, nesse processo aí de comercialização, né? Compra, venda,
captação de recursos, fornecedor, cliente, por aí vai. Então, nós temos uma série de situações onde os mercados, eles precisam realmente buscar essa uniformização, que vai facilitar muito todo esse processo, em termos de tempo, uma série de benefícios que nós podemos ter aí em razão disso, segurança, por aí vai. Beleza. Então, nós vamos falando aí, como é que é a internacionalização das normas, né, o que é a contabilidade internacional, mas como que ocorre esse processo aí de internacionalização das normas? Qual é o fluxo desse processo? Nós temos aí um fluxo sequencial, um organogramazinho aí, onde nós temos o primeiro passo, que é a harmonização, né, a harmonização das informações. Então, assim, não dá para simplesmente chegar num país e imputar uma mudança dos critérios, da forma de se trabalhar de uma hora para outra, né, gente? Então, o primeiro passo é tentar aí buscar uma harmonização entre as regras, os regramentos existentes em diversos países, com o que se pretende em termos de contabilidade em nível mundial, certo? Um padrão único para todos. Então, essa harmonização, ela faz parte desse processo, ela é importantíssima, e obviamente que depende de muitas variáveis para que venha a acontecer. No segundo momento, nós temos aí uma convergência, né? O que é a convergência aqui nesse caso? São justamente as formas, os elementos, o que é necessário para trazer, para sair de um nível 1, de harmonização, para um nível 3, que seria a padronização, onde nós tenhamos aí apenas normas únicas, atendendo a todos os países diferentes, né, todos os mercados diferentes. Então, basicamente, são esses 3 passos que nós temos aí no processo de padronização: harmonização, convergência e, posteriormente, padronização. Então, esse terceiro e último passo é que é o grande desafio, né? Trazer todos os países a um padrão só de contabilização, de forma de elaborar suas demonstrações, né, em todos os processos, em todos os elementos. Realmente é muito complexo. Nós estamos falando aí de um planeta gigantesco, onde nós temos diversos países com diversas culturas diferentes. Então, não é uma tarefa tão fácil assim como parece, né? Bem, vamos falar então o que é a harmonização. Primeiro passo, como nós já falamos, que é a harmonização, conciliação das práticas contábeis entre os países, visando diminuir essas diferenças dos procedimentos da área, né? Então, esse é o primeiro passo. Tentar tirar diferenças, né, existentes até que se consiga chegar a um padrão, consiga se trazer o regulamento de um determinado país a um padrão único. O primeiro processo é esse, é tentar realmente criar uma harmonização onde as empresas consigam entender o que está sendo feito, mesmo que ainda haja diferenças entre as formas de se contabilizar e se elaborar demonstrações, por aí vai. Quando falamos em diminuir as diferenças, queremos dizer que a harmonização contábil reconcilia sistemas contábeis ao mesmo tempo em que preserva as particularidades de cada país, certo, gente? Então, aqui, a gente não está falando ainda em mudança no regulamento contábil de um determinado país. Apenas uma conciliação, né? Uma conciliação entre os dois sistemas, o sistema internacional e o sistema de um determinado país. Seu objetivo é de melhorar o entendimento e a interpretação das trocas de informações. Tranquilo aí em relação à harmonização? Sim. Com a harmonização das normas e padrões contábeis, é possível, então, viabilizar a comparação de informações entre empresas de diversas partes do mundo, ainda que tenhamos aí nesse caso, algumas limitações, né, gente? Então, a ideia é trazer, pelo menos, com a harmonização, uma certa segurança que viabilize aí a comparação de informações entre as diversas empresas do mundo.
Temos como principais objetivos da harmonização é dar credibilidade, né, dar confiabilidade às informações dos demonstrativos. Esse é um objetivo importantíssimo, porque quando você imagina só, uma empresa transnacional busca uma informação de uma empresa que está fora do país sede dela, e os padrões, a forma de contabilizar é totalmente diferente da que ela executa naquele país, do país sede, ela precisa de realmente ter uma certa confiabilidade naqueles demonstrativos para pensar em fazer transações comerciais, né? Não tem como ser diferente. Um outro objetivo é a comparabilidade, que é justamente facilitar a comparação das informações fornecidas por empresas, né? É necessário para que se faça comparação entre diversas empresas diferentes. Então, a empresa pode estar fazendo negócios com diversos países diferentes, e aí como é que ele vai comparar, né? Qual seria a melhor opção para ele, certo? E aí é importante que haja aí, nesse primeiro momento, no mínimo, um processo de harmonização aí, que dê uma certa comparabilidade dos processos, das demonstrações. Eficiência, que é agilizar a comunicação, compreensão e interpretação das demonstrações financeiras, e, consequentemente, os negócios entre as empresas. Certo? A questão além da própria eficiência, não vou nem falar em eficácia ainda, porque eficácia realmente já seria mais voltada a uma questão já de terceiro nível, né, em padronização. Mas, pelo menos, ter uma certa agilidade de comunicação e compreensão e interpretação dessas demonstrações financeiras aí. Temos ainda, como vantagens da harmonização contábil, que a mesma reduz o tempo e o custo para converter as demonstrações financeiras de subsidiárias estrangeiras, proporciona menor risco para o investidor, facilita auditorias contábeis e financeiras, facilita a análise comparativa de resultados financeiros de empresas nacionais e estrangeiras, facilita transações internacionais e decisão de alocação de recursos, e viabiliza o desenvolvimento do mercado interno, e estimula o ingresso dos investimentos diretos do exterior. Facilita também o acesso ao mercado externo, torna muito mais fácil a consolidação das demonstrações contábeis e melhora a comunicação financeira da empresa com seus investidores nacionais e estrangeiros. E aí nós temos aí, dentro dessas vantagens, estamos falando muito de transações entre empresas em diversas partes do mundo, né, gente? Mas nós temos que lembrar também das empresas que operam em diversas partes do mundo e que têm filiais, certo? E aí, na consolidação dessas demonstrações, ela também precisa de ter uma certa segurança, certo? Uma coisa é você estar analisando as demonstrações de uma outra empresa da qual você pretende fazer negócio, e uma coisa é você analisar os resultados da sua própria empresa em outro país, certo? Uma empresa que tem sede, por exemplo, nos Estados Unidos, e que tem filial em outros países, Brasil, Argentina, Quais são os principais entraves que nós temos para a harmonização contábil? Primeiramente, é uma tarefa muito difícil, né, conciliar diferentes estruturas contábeis. Então, vocês imaginam a loucura que não é, né, uma pessoa que trabalha com o mercado exterior, que empresa multinacional, e que opera transações com diversos países diferentes, que tem diversas estruturas diferentes, que seguem diversos princípios que não se correlacionam de forma direta, né? Então, é muito complicado, é muito difícil. Imagino tanto que deve ser cansativo para os profissionais da área contábil que trabalham nessas áreas, né? Tanto que deve ser cansativo, pesado, estressante, e tanto que esses profissionais não devem ser cobrados, né, pelos resultados, nem da própria responsabilidade, certo? Não alcança os casos em que governos locais lançam políticas fiscais provisórias para atender uma determinada situação. Então, isso também é importante, né, porque
Nós temos aí diversas situações, cada país opera da forma como lhe convém, certo? E aí, países que têm mudanças na normatização para atender situações esporádicas, por exemplo, né, provisórias, isso acaba atrapalhando, porque você tem aí um processo, né, de harmonização, onde você tenta fazer uma conciliação entre as interpretações das informações, para que fique mais próximo de uma interpretação única, mas todas as vezes que há uma mudança nessa normatização dentro de um país, uma localidade, isso acaba impactando diretamente nesse processo. Né? Por quê? Porque aí se faz necessário um novo processo de harmonização perante essas mudanças. Então, isso também acaba se tornando um entrave. Ausência ou existência de entidades contábeis atuantes e com influência, certo? Então, nós temos as duas situações, né? O primeiro entrave pode ser a inexistência de entidades contábeis atuantes e com influência num determinado país. Nós temos países ainda que são muito incipientes em relação a mercados externos, né? Países que têm, inclusive, economia fechada ainda. Então, quando não existem entidades aí que tenha interesse de atuar, né, nessa questão da convergência, juntamente com o IASB, torna-se muito complicado. Uma outra situação seria a existência de entidades contábeis atuantes, ou seja, aquelas que não têm interesse, né, e até por as razões políticas locais, às vezes, de fazer a convergência no país. Ao invés de ajudar, acaba atrapalhando também. Né? Professor, Liga. esses entraves, eles são referentes somente à harmonização ou eles também é referente à convergência e à padronização? Na verdade, eles podem ser considerados entraves em todos os 3 níveis. Certo? Agora, sim, na verdade, muito mais no nível 1 e no nível 2, né? Porque na padronização, se nós chegarmos lá nesse momento, pode-se dizer que não tem mais problemas, né? Eles seriam entraves para se chegar à padronização. Então, na verdade, atua muito mais na questão da harmonização e da convergência, porque acaba impedindo um processo de padronização mais eficiente, né? Entendi. Alguém aí que trabalha na área de TI, da turma aqui do Internacional, saca aí de tecnologia de informação. Quem conhece alguém aí, alguém casado com alguém, ou namora com alguém que é um bom entendedor da área de tecnologia de informação, acho que eu vou dar 2 pontos para descobrir como eu faço para não precisar de ficar autorizando a entrada de pessoas aqui na sala. Aí vocês ficam com acesso livre, entendeu? E toda hora a gente não precisa ficar gravando a aula aqui. Trabalha com 2 telas ao mesmo tempo. Uma para liberar e a outra para dar aula. Você trabalha nessa área? Não, mas eu já fiz essa parte já. Eu trabalho com 2 telas, aí divide a tela. Entendeu? Pois é. Uma você dá o slide e a outra mexe no. Então, estou lançando um desafio aí. Quem conseguir descobrir aí para a gente aí uma forma de não necessitar autorização, eu vou fazer uma pesquisa amanhã e ver se eu consigo achar também alguma coisa. Se alguém conseguir me passar isso aí, eu vou dar uma bonificação no maior prazer. Viu? Vamos aqui, né? Facilita a análise comparativa de resultados financeiros de empresas nacionais e estrangeiras, facilita transações internacionais e decisão de alocação de recursos, viabiliza o desenvolvimento do mercado interno e estimula o ingresso de investimentos diretos do exterior. Facilitação de acesso ao mercado externo,
muito mais fácil, falamos aqui, consolidação das demonstrações contábeis e melhora a comunicação financeira das empresas com seus investidores nacionais e estrangeiros. Estava aqui, na verdade, né, gente? Eu estava perdido aqui, estou achando que está lá atrás ainda. Está falando dos entraves, tá certo. Então, vocês entenderam aqui, gente, que tanto a ausência quanto a existência de entidades contábeis, elas podem ser um entrave, vai depender do posicionamento. Se existem entidades que são influentes em determinada localidade, determinado país, mas se essas entidades atuam com falta de interesse na convergência, isso acaba sendo um entrave, porque ao invés de ajudar, ela vai fazer o quê? Vai atrapalhar, certo? É a resistência à mudança. Uma outra seria a não existência dessas entidades, certo? Por quê? Porque quando existe a entidade e essas entidades estão dispostas a colaborar nesse processo, se torna mais fácil. A ausência é mais complicado ainda, né? Por quê? Porque significa que aquele país ainda está num processo muito incipiente em relação aos seus sistemas contábeis aí. E acaba se trazendo uma certa dificuldade também. Resistência de adesão por parte de alguns países por divergências políticas ou culturais também pode acontecer, né, gente? Nós temos aí países com problemas de políticos ideológicos, enfim, países capitalistas contra países, em relação a países comunistas, islâmicos, e por aí vai, tem diversas situações aí que acabam também criando, pode vir a criar entraves, né, na harmonização contábil. Ok? Tudo bem aí para vocês? Todo mundo entendeu? Entende-se por convergência, e saindo da harmonização agora, falando da convergência, entende-se por convergência os meios, as formas e as ações que visam modificar as diferentes estruturas contábeis existentes nos diversos países para uma única estrutura com regramentos padronizados, certo? Então, formas, ações, meios, né? Visando justamente a modificação das estruturas. Então, só harmonizar vai resolver? Só harmonizar vai resolver? Sim ou não? Não. Não. Não, né, gente? Não. Professor, Diga. Jean, se por um acaso você tem um outro monitor aí na sua casa? No momento, não. Não tem. Se você tivesse, ficar botado do lado aqui, né? Não precisava ficar... Sim. É o que o Jonas estava falando aí, ó. Vai resolver o problema. Se você colocar um outro monitor aí, você pode linkar ele nesse seu notebook aí. Mas aí é o seguinte, eu teria que entrar na sala, né? Eu acho que não dá, sabe por quê? Porque dá microfonia. Se eu entrar em dois computadores, dá microfonia. Não dá, não. Se eu entrar, eu já fiz isso aqui. Eu estou com duas entradas, professor. Oi. Eu estou com duas entradas aí na tela. Uma com câmera e outra sem. E aí eu coloco o fone de ouvido em um e o outro eu deixo aberto. Aí não dá microfonia. Pode ser tentado. Eu estou utilizando a televisão uma televisão de 32 para ver as aulas e o notebook só para fazer anotações. Entendi. É uma dica, né? É uma dica. Tá? Ou celular, professor. Ou celular, Pois é. Celular, eu confesso que eu também tentei uma vez, deu microfonia. Eu posso até tentar de novo, mas tem uma vez que eu coloquei aqui, rapaz, não dava não. O senhor coloca o fone de ouvido no celular. Igual o meu. Isso eu não fiz ainda, então eu vou tentar da próxima vez fazer isso. Estou com fome no celular.
Pois é, até se uma televisão é de 32, a televisão pequena aí já resolve. Qualquer televisão, quer dizer. Mas como é que você faz? Você joga a imagem na televisão através de um cabo? Não, se você tiver, o seu computador tem entrada HDMI? Tem. Então você liga um cabo HDMI na televisão e no computador. Aí você vai jogar uma tela na televisão e o seu computador ele vai ficar livre para você fazer o que você quiser. Aí como são duas plataformas, não, são duas opções aí. Você joga. Quando eu mudar aqui no meu computador, não vai mudar na televisão? Não vai mudar para vocês? É isso que é a questão. Não. Não, você estender a imagem. Se você duplicar a imagem, aí vai aparecer o que aparece na tela para o computador. A imagem. Não, sim, mas de qualquer forma, eu entendi o que você falou, mas de qualquer forma, por exemplo, eu estou aqui no computador, tá? Beleza, a imagem está lá na televisão. Mas aí, se eu sair aqui, ó, do computador, aí a imagem vai sumir. Para poder autorizar a entrada aqui, eu tenho a hora que você tiver a opção na televisão, ela não vai influenciar no notebook, não. Então mas o problema é influenciar para vocês. Para vocês, o problema. O problema é influenciar para vocês, é isso que eu estou falando. Não, para nós não. Para nós, do jeito que você mostra aí, a gente vai ver, ué. Então, mas não é isso que eu estou falando, José, olha só. Eu estou aqui no meu computador, beleza, lá na televisão está ok. Mas quando alguém pede para entrar aqui na sala, eu tenho que sair aqui da apresentação e tenho que voltar para essa tela aqui. Pois é, mas aí você vai abrir duas telas, criatura. Primeiro, você vai dar um bandeirinha P aí e vai estender. Entrar com duas linhas? Isso, vai ser duas telas. Uma tela da televisão e outra tela do seu notebook. Com senha diferente. Oi? Entrada diferente. Com entrada diferente. Então. São opções. Você vai ter duas plataformas assim, para trabalhar. Duas telas para trabalhar. Uma na televisão e outra no seu computador. No seu computador você pode colocar para ficar autorizando os alunos a entrarem. E na televisão você pode continuar dando a sua aula. Tá, vou tentar fazer isso. Eu sou meio sei lá, assim, eu me viro assim, mas tem hora que eu vou acompanhar. Eu vou fazer uns testes aqui, né? E aí, se der certo, vamos jogar assim. Vamos ver se você tiver uma televisão pequena aí, ou qualquer televisão que tenha entrada HDMI, já resolve. Tá, não. Televisão tem aqui. Vamos ver aqui. Eu vou fazer esses testes depois aí e a gente conversa aí, pra ver se vai dar certo esse negócio. Tá bom? Beleza. Obrigado. Então, vamos lá. Professor, rapidinho aqui. Pode falar. Para ter aquele acesso automático, sem precisar de permissão, você tem que cadastrar todos os e-mails dos alunos no dia da sua aula, para poder a pessoa, quando for ter acesso, ela entra automático. Então, o que acontece? Esse endereço aqui, ele foi criado pela instituição, né? Esse endereço, que é um endereço fixo. Eu tinha visto já isso aí, mas aí como a faculdade, ela criou o link para a gente, por eles é que tem que criar esse e-mail. A gente até colocou isso na reunião dos professores que nós tivemos, né, que eles é que teriam que criar, por quê? Porque eles é que são administradores, digamos assim, do processo. E aí você só conseguiria entrar se eles autorizassem, através de um e-mail. E esse e-mail tem que ser um e-mail da faculdade, parece que eles têm que criar um e-mail com o mesma raiz ali da faculdade, né, jk.edu, aí tem que botar o nome de vocês. E aí o rapaz da TI lá ficou de vez pra gente e tal, mas infelizmente até o momento não foi passado ainda nada. Eu vou cobrar o Césio essa semana, vou cobrar ele amanhã isso aí, mas aí como eu falei, se o negócio não andar, a gente vai ter que achar que outro meio pela gente mesmo, nem que eu tenha que mudar o link, né, aí eu vou ter que conversar com o coordenador e falar, olha, pra gente é melhor que a gente utilize um link próprio, porque a gente não precisa dessa
questão de autorização. Mas eu vou conversar isso amanhã e passo para vocês. Vamos tentar resolver isso aí, porque realmente, pelo menos para mim, assim, me atrapalha muito. Estou ali na metade ali do negócio, aí toda hora, né, toca. Vocês ficam vendo aí, né? Vocês acompanham tudo, não é isso? Que eu tenho que toda hora voltar para poder autorizar, né? Professor? A melhor forma seria excluir dos e-mails ou fazer a extensão da tela. Certo. Professor? Diga, Vinícius. Eu acabei de testar aqui essa de estender e dar assim, viu? Você fica com duas telas mesmo. Certo. E o notebook ele vai ficar com uma tela e a televisão, eu estou testando aqui, vai ficar com outra tela. Então, quando, vamos supor que se eu botar aula na televisão, alguém vai pedir para entrar, se eu vir aqui para o computador, puxa no próprio notebook, aí você estende para cá, autoriza, volta para cá, a aula está normal, lá no slide onde você parou, está? Não influencia mesmo não, é só estender. Você não duplica a tela, você estende. Mas, de qualquer forma, tem que parar. Não, mas você não vai precisar sair da tela do slide, não, entendeu? Entendi. É só mover o mouse para outra tela. É só isso. Aí você não sai. Exatamente. Tá. Depois o senhor dá uma treinada aí que vai dar certo, essa forma que ele falou mesmo. Tá bom. Vamos botar em prática. Testei aqui rapidinho que dá certo. Se der bom aqui, o José vai ganhar um ponto aqui comigo. Vai meio porque eu testei, né? Tem a punhada de gente querendo pegar carona aí, viu? Isso aí tá igual a vacina do coronavírus. Um cria, o outro valida, né? Não, mas, aliás, na realidade, quem merece o ponto foi o Jonas, foi ele que iniciou a conversa. Verdade. Eu também apoio esse ponto aí. Falou em ponto, é bom, né? Pra todo mundo. Tem convergência os meios, né? As formas, as ações que visam modificar as diferentes estruturas contábeis existentes nos diversos países para uma única estrutura com regulamentos padronizados. Então, galera, quem pode citar uma forma de convergência dentro do Brasil? Algum ato, algum meio de convergência, alguma ação que tem por objeto aí essa padronização? Quem poderia citar um exemplo aqui no Brasil? A lei, professor, 11.638, ela é uma convergência? Isso mesmo. Né? A lei 11.638, combinada com a MP 449 e a 11.941, né, gente? São exemplos dentro do processo brasileiro de convergência, certo? Então, é um meio ali, já, quando estatuiu a lei, já se criou todo um processo para que essas empresas viessem se adequar à nova padronização. Obviamente que nós estamos seguindo aí um cronograma, né, que vem se acontecendo aos poucos para que os nossos regramentos venham estar totalmente padronizados. A convergência é o processo que permite a mudança do estágio de harmonização para o status de padronização. É instituída por normas que modificam o arcabouço prático teórico de um país para uma estrutura única global. Beleza? Está claro para vocês aí o que é a convergência, então? Está. Ok. Então, a convergência aí é como se fosse a LDO lá no orçamento público, né? É o que possibilita ali que o orçamento venha cumprir com o que está previsto no plano plurianual. Estão lembrados que nós tínhamos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO? Quem teve aula aí comigo aí deve lembrar disso, né? Obviamente, mal comparando, né? Um processo diferente. Muito bem, galera. A contabilidade vem passando por um processo de convergência, por iniciativa de diversos países. O principal normatizador contábil no mundo é o IASB,
já falei, né, no início, que emite as IFRS, que são as normas, pronunciamentos. O objetivo do IASB é desenvolver, com base em princípios claramente articulados, um conjunto único de pronunciamentos contábeis de alta qualidade, compreensíveis, execuíveis e aceitáveis globalmente. Esse é o objetivo, o grande desafio, né? O Brasil passou a fazer parte desse processo de convergência através da sanção das leis, são as 11.638, 11.941. A nova legislação determinou que a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, adotasse a normatização contábil de acordo com os padrões internacionais e permitiu que o CPC, criado em 2005, passasse a ser o principal produtor de normas contábeis no Brasil. O direcionamento do CPC para a convergência total com as normas produzidas pelo IASB, certo? Nesse momento, nós estamos aí no processo, né, brasileiro de buscando a convergência total com as normas produzidas pelo IASB. Essa é a ideia. A partir de 2010, as companhias abertas foram obrigadas a adotar normas internacionais de contabilidade na sua totalidade. Tá? Então, para as companhias abertas... Seu José, desliga o seu microfone, está dando microfonia aqui. Desliga o microfone aí, José. Então, nós temos aí que, a partir de 2010, as companhias abertas já foram obrigadas a adotar essas normas internacionais, na sua totalidade. A convergência tem o intuito de conduzir os países à adoção integral dos International Accounting Reporting Standards, né, IFRS. A padronização contábil busca unificar as práticas que se tenha um modelo padrão a ser utilizado em todos os países. Temos ainda, quando existem companhias com o mesmo grupo econômico que possua atuação em mais de um mercado ou país, atualmente existe a necessidade de que sejam comparadas as informações geradas nos diversos locais de atuação empresarial. Foi o que nós falamos anteriormente, né, aquela questão do grupo econômico, onde existe a necessidade desse grupo econômico também entender e interpretar as demonstrações dos países nos quais eles atuam. Essa necessidade advém da internacionalização dos mercados, com o crescimento dos investimentos estrangeiros nos diversos países e da formação de blocos econômicos por diversos países. Com isso, existe a necessidade de se ter um conjunto de padrões contábeis internacionais que possam permitir a comparação de informações entre companhias de um mesmo grupo ou mesmo de grupos distintos. Podemos ainda contemplar a normatização. Quando se fala de normatização, muitas vezes, subentende-se como harmonização, como um processo que tem o objetivo de manter as particularidades de cada país. Tá? Então, existem alguns autores aí que falam de harmonização como normatização. Não é incomum a gente ver isso. Mas que permita readequar os sistemas contábeis existentes com os de outros países, com o fim claro de melhorar a troca de informações a serem interpretadas e compreendidas. Enquanto que a padronização é conceituada como um processo de uniformização dos critérios existentes, não permitindo qualquer flexibilização, certo? Então, nós temos aí as duas situações, né? A normatização, a harmonização, que é justamente fazer a confluência aí dos processos, e aí fazer uma interpretação que fique mais próxima da realidade, dentro dessa ideia global de negócios. Nesse caso, nós temos mais flexibilidade, né? Temos que ter mais flexibilidade. Já na padronização, não. Padronização é um critério único. No momento que foi implantado, você está no padrão, não tem que falar em flexibilização, certo? Não há margem para segundas interpretações, a interpretação é uma só. Nos países que não possuem padrão próprio definido de sistemas contábeis, em vigor, muito menos uma estrutura legal composta de leis, normas e regulamentos, tampouco organismos internacionais, organismos profissionais de classe suficientemente fortes, que possuem influência na elaboração de normas contábeis locais, torna-se mais fácil a utilização de normas internacionais. Apenas sendo necessárias adequações para os costumes locais,
facilitando o processo de harmonização, certo? Aí nós temos aí uma situação onde nós podemos ter uma facilitação, né, do processo harmônico, de harmonização, nesses países aí, que são poucos, né, na verdade. Quanto maior for a estrutura legal no país, maior será a dificuldade para a harmonização das normas contábeis, óbvio, né, gente? Então, quanto mais normatizado o país, mais complicado é fazer uma ligação entre essas normas desse país com as normas internacionais. No entanto, são muitas vantagens de se proceder à harmonização contábil internacional. Certo? Mesmo países que têm uma estrutura bem definida, é importante que se faça uma harmonização, porque hoje em dia não tem como as empresas trabalharem, principalmente as empresas de médio e grande porte, somente no mercado interno. Elas precisam realmente transacionar com outros países. As informações contábeis de um empreendimento multinacional interessam tanto a segmentos de um mesmo grupo econômico, que realiza operações e transações internacionais, como também aos usuários da informação, que estão domiciliados em diversos países diferentes. Né? Por isso, se faz necessário compreender as normas internacionais, para que se consiga negociar, ultrapassando fronteiras internacionais, já que as informações contábeis acabam por alterar drasticamente de um país para outro, de acordo com os princípios de contabilidade vigentes. Em razão da globalização e da internacionalização dos mercados, houve um aumento de interesse acerca dos diversos modelos contábeis existentes. É necessário que as empresas elaborem as suas demonstrações contábeis em um modelo que seja aceito nos mercados em que elas pretendam atuar, quando possuem intenções de aumento de captação de recursos ou negociações com outros mercados externos às suas matrizes operacionais. Aqui só para dar uma relembrada do que nós já falamos, na verdade. No caso de empresas sediadas no Brasil, com ações negociadas em Bolsa de Valores de São Paulo, devem realizar a elaboração das demonstrações contábeis seguindo os padrões nacionais vigentes, certo? Então, independentemente de harmonização ou não, a entidade também precisa fazer as suas demonstrações observando os padrões do país que ela está situada, certo? Além disso, ela deve seguir também ou o padrão americano, norte-americano, nós chamamos de US GAAP, ou o padrão internacional, certo? Ou um ou outro, não é necessário seguir os dois. Como eu falei para vocês, gente, aqui o que acontece, né? Os Estados Unidos eles ainda têm uma grande influência aí nessa questão de elaboração das demonstrações financeiras, e as regras que são seguidas lá pela FASB são regras que são muito respeitadas ainda. Então, é possível, né, as empresas que trabalham aí na Bolsa de Valores, no mercado de capitais, que elas façam tanto pelo padrão norte-americano ou pelo padrão internacional, fica a critério dela. Os dois são aceitos. Até porque o padrão internacional ele fica bem próximo aí do padrão americano, com algumas diferenças, obviamente, mas bem próximo. As normas internacionais, denominadas IFRS, são normas de contabilidade emitidas com o objetivo principal de padronizar as demonstrações contábeis em todo o mundo. Até o ano de 2001, eram conhecidas como International Accounting Standards, IAS, ou traduzindo padrões internacionais de contabilidade. Então, nós tivemos aí uma mudança, né, no nome. Até o ano 2001, eram conhecidas como IAS, e agora passaram a ser IFRS, de 2001 para cá. Vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre a IASB, né? Fundada em 29 de junho de 1973, pelas organizações profissionais de 9 países. Nós temos aí como fundadores os países Alemanha, Austrália, Canadá, Estados Unidos, França, Holanda, Japão, México e Reino Unido. E o IASB é o órgão sucessor do Comitê de Normas Internacionais de Contabilidade. Então, anteriormente, nós tínhamos aí o IASC, certo? Era ele que fazia esse processo aí. Depois passou a ser o IASB com a fundação a partir de 1973. No intervalo de 26 anos, entre 1975 e 2001, o IASC, que era o órgão anterior, né, o comitê anterior, proferiu 41 pronunciamentos, denominados International
Accounting Standards. No ano seguinte em diante, ou seja, a partir de 2002, o IASC se transformou em IASB, mudando em conjunto o nome dos pronunciamentos. Eles passaram a se chamar International Financial Report Standards, ou IFRS, ou Padrões Internacionais de Relatórios Financeiros. O IASB possui como objetivo principal desenvolver um modelo único de normas internacionais de contabilidade com altíssima qualidade, emitindo normas internacionais chamadas de IFRS, além de ser considerado o orientador do processo de harmonização contábil. Temos outro órgão aí também, gente, chamado International Financial Reporting Interpretations Committee, certo? Ou IFRIC. E é o comitê responsável pela interpretação e pelas revisões das IFRS e de tópicos contábeis, tá? Então, ele é um comitê acessório, ele funciona como staff, na verdade, do IASB. Existe outro comitê também, Standards Advisory Council, certo? Chamado, não é Serviço de Atendimento ao Consumidor, né, o SAC, nesse caso. É o Conselho para Aconselhamento dos Padrões e seu funcionamento tem o objetivo de fazer com que o IASB desenvolva a mais alta qualidade de práticas contábeis internacionais. Então, esses dois órgãos aqui, eles funcionam como órgãos de staff do IASB. A elaboração, a divulgação dessas normas, ela se reporta também a esses dois órgãos. Resumindo, nós temos aí o SAC aconselhando, o IFRC reportando ao IASB e o IASB emitindo as normas. Nós temos também outro órgão que tem importância nesse cenário aí de internacionalização da contabilidade, que é o IFAC, International Federation of Accountants. Então, o IFAC é uma organização mundial que representa a profissão contábil, certo? O objetivo desse órgão aqui é a representação da nossa profissão, do nosso profissional contábil. Não possui qualquer ligação governamental, além de ser apolítica e não tem fins lucrativos. Possui sede localizada na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, Nova York, nos Estados Unidos, e conta com participação de 157 membros. É uma espécie de ONG, professor, isso aí é? De ONG? É, uma espécie de ONG? Na verdade, ele é um órgão de iniciativa privada, certo? Então, assim, ele atua no mercado, né, ele tem ligação com os diversos órgãos diferentes que normatizam padrões e normas de contabilidade, mas ele não tem nenhuma ligação política com ninguém, ok? No Brasil, eles são representados pelo Instituto de Auditores Independentes do Brasil, o BRACON, e pelo Conselho Federal de Contabilidade. Representa 118 países ao todo e aproximadamente 2,5 milhões de profissionais de contabilidade. Então, o objetivo, na verdade, desse IFAC, né, assim como do BRACON aqui nesse caso, os dois meio que se equivalem, né, o BRACON no Brasil e o IFAC fora do Brasil. Só um momentinho. O objetivo, gente, é auxiliar muito mais a figura do contador, do contabilista, tá? Então, o desenvolvimento também do contabilista enquanto profissional, né, é focado muito mais em desenvolvimento da pessoa do contador. É o slide 58. Uhum. Qual é o objetivo, qual a missão do IFAC, né? A missão de estreitar o relacionamento da profissão contábil em todo o mundo, atende a uma demanda de interesse público e contribui diretamente para o desenvolvimento da economia internacional, quando estabelece e promove a aderência à qualidade técnica dos padrões profissionais.
também busca, naturalmente, a convergência de tais padrões, né, representando a profissão contábil nos assuntos de interesse público. Então, assim, ele também atua nessa área de convergência, mas muito mais voltado, pensando na questão do acumulamento técnico do próprio contador. Para isso, ele emite publicações com padrões profissionais, guias de recomendação por meio de seus comitês, que são os comitês de padrões de auditoria, comitê de educação, comitê de ética, comitê de contadores profissionais para o gerenciamento dos negócios, comitê do setor público, comitê de auditores transnacionais, certo? Então, existem diversos segmentos diferentes aí, dentro do IFAC, com o objetivo justamente de abranger aí todos os elementos que são necessários ao aperfeiçoamento da nossa profissão. Mais um órgão aqui de importância dentro desse cenário de internacionalização da contabilidade, o International Organization of Securities Commission, o IOSCO, que é a Organização Internacional das Comissões de Valores. Então, nós temos aí que ele foi fundado em 1983, conta atualmente com cerca de 200 membros, autoridades de supervisão e outros participantes do mercado, como sejam Bolsa de Valores e organismos financeiros e regionais internacionais. Beleza. E aí nós ficamos aqui, fechamos aqui. Esse IOSCO, professor, esse IOSCO é como se fosse o CVM, só que de forma internacional, é? Na verdade, ele é uma organização que está acima da CVM, né? É uma organização internacional, ele é uma organização... Então, ele é padrão internacional, né? Como se fosse um CVM, só que padrão internacional. É o que busca justamente trazer a padronização do mercado de capitais, bolsa de valores, né? Ele entra nesse processo aí justamente nesse sentido. Tá. Beleza, aí a tarefinha que eu pedi para vocês tentarem fazer na aula anterior. Quantas horas aí agora? Só para a gente ter uma noção aqui. Eu estou sem relógio. Fala para mim. 8h44. 8h44. Estamos a 10 minutos do nosso intervalo. Tá, beleza. Vamos aqui falar que... a primeira questão, e depois, 15 minutos de intervalo, a gente volta. Qual é o objetivo do Comitê de Pronunciamentos Contábeis? Agora com vocês aí, eu vou precisar que vocês me falem aí o que vocês colocaram como sendo o objetivo do CPC. Professor, oi. Buscar a unificação para realizar a convergência das normas contábeis brasileiras aos padrões internacionais? Sim, perfeito, correto. Mais alguém? Coloquei o mesmo também. Eu coloquei a mesma. Todo mundo colocou a mesma coisa? Vamos ver aqui. A resposta que eu coloquei é minha, né? O CPC tem como objetivo o estudo, o preparo e a emissão dos pronunciamentos técnicos sobre procedimentos de contabilidade e a divulgação de informações dessa natureza para permitir a emissão de normas pela entidade reguladora brasileira, visando a centralização e uniformização do seu processo de produção, levando sempre em conta a convergência da contabilidade brasileira aos padrões internacionais. Então, essa aqui é aquela resposta Ctrl+C, Ctrl+V, né, gente? Uma respostinha sucinta que nós demos aqui. Isso, mas que abrange bem esse objetivo, né? O objetivo é estudar, preparar e emitir pronunciamentos técnicos sobre procedimentos de contabilidade e divulgação das informações dessa natureza para permitir a emissão de normas pela entidade reguladora brasileira, visando a centralização e uniformização do seu processo de produção, levando sempre em conta a convergência da contabilidade brasileira aos padrões internacionais. Então, eu acho que está dentro aí do que vocês falaram, né, só que de uma forma mais assim, resumida e abrangente. Tá boa aí para vocês essa resposta? Vocês querem acrescentar algo? Tá boa. Boa? Tá. Aí, essa resposta aqui
não estava no slide original lá, né? Isso aqui eu estou trazendo hoje para vocês. Obviamente que eu vou lá depois postar lá no grupo, e também vai ficar a aula que está gravada aqui, caso vocês precisem, né? Mas também vou fazer a repostagem desses slides aqui, dessa parte de questões aqui para vocês, lá no nosso Moodle, tá bom? Beleza? Então é o seguinte, galera, eu vou dar aí 15 minutinhos aí de intervalo. Se alguém não fez essas questões discursivas aí, tentem fazer aí, dá uma olhada aí, dá tempo, né, 15 minutinhos, dá tempo de dar uma olhada rápida, tomar uma água e ir ao banheiro. E aí, depois do intervalo, a gente volta aqui com as demais questões, né? Nós temos outras questões aqui ainda. Beleza? Beleza. 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 Então, até daqui a pouquinho, então. Podem fechar a câmera enquanto estiverem aí no intervalo, sem problemas.